Bom, pessoal, hoje nós discutimos a primeira metade do século XX, sobretudo as duas guerras mundiais. Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre os episódios dessas guerras, eu vou falar em linhas bem gerais, porque o importante é a gente perceber o aspecto econômico dessas guerras, ou sobretudo em que medida as guerras elas impulsionaram modificações não só na economia, mas no controle dos sistemas econômicos, justamente para fazer frente ao esforço de guerra, tá certo? Então hoje a gente vai pincelar esses dois conflitos mundiais e um pouco das transformações das economias e na administração das economias. Então, novamente, nós vamos encontrar aí uma forte junção de Estado e economia atuando juntos. E na próxima aula a gente discute a crise de 29, que vai ser o momento da gente pensar também a reconstrução pós-Primeira Guerra Mundial e os fatores que deram origem a essa crise de 29 e também os fatores que acabaram impulsionando a uma nova guerra mundial alguns anos depois, tá certo? Então, bom, nós vamos trabalhar novamente com Hobsbawm, o outro livro dele que chama Era dos Extremos, cujo primeiro capítulo é justamente esse, a Era da Guerra Total. Só para a gente retomar a nossa aula sobre imperialismo, nós discutimos que o imperialismo ele foi uma das respostas à Grande Depressão do século XIX. E ele foi uma resposta não só econômica, do ponto de vista da busca de manufatura, na busca de matérias-primas, da busca de alimentos, do controle de mercados, do acesso a mercados consumidores para os produtos industriais, mas o imperialismo foi também uma resposta política, porque implicou a intervenção militar, implicou também as reservas de mercado frente a outras potências industriais. Então a gente pode dizer que o imperialismo também é um dos fatores fundamentais para o que a gente classificou como uma rivalidade política e econômica que vai se expandindo junto com o capitalismo monopolista, junto com esse conjunto de medidas para superar a Grande Depressão do século XIX. Essas rivalidades políticas, elas foram se arrastando, elas foram, digamos, sendo canalizadas para os conflitos coloniais. Nenhuma potência entrou em conflito no final do século XIX, mas houveram conflitos pela dominação de impérios coloniais, no sentido de que potências foram tomando impérios ou regiões que pertenciam a outras potências em decadência, como por exemplo Portugal e Espanha, que foi perdendo territórios. Mas no início do século XX, essa rivalidade entre os países ela vai aparecer cada vez mais fortemente até ela aparecer, ela se manifestar de forma definitiva na Primeira Guerra Mundial, tá certo? Por isso que o Hobsbawm marca o final do século XIX, em 1914, e marca o início do século XX, em 1914 também, porque esse conflito ele interrompe quase 100 anos de paz entre os países europeus. Né? Nós vimos que desde o fim das guerras napoleônicas e da restauração, em 1815, a Inglaterra viveu um longo período de prosperidade econômica, interrompido pela Grande Depressão do século XIX, mas até então sem nenhum conflito entre as grandes potências expressivo, né? Salvo a Guerra da Crimeia e a Guerra Franco-Prussiana que nós discutimos. O início da Primeira Guerra Mundial marca, portanto, uma ruptura muito forte na forma como os países estavam se relacionando, vinham se relacionando ao longo de todo o século XIX. Ok? O Hobsbawm ele vai pontuar que entre 1914 e 1945, né, houve um grande conflito mundial,
Na verdade, a Europa viveu sobre as turbulências de guerra durante todo esse período e também depois, para a reconstrução da Europa depois da Segunda Guerra Mundial. O Hobsbawm vai dizer também que, ao contrário do século XIX, que foi um século de paz, o século XX vai ser um século marcado pela guerra, né, enfatizando que o cidadão no século XX viveu e pensou em termos de guerra mundial, mesmo quando não havia uma guerra nos frontes, mesmo quando as bombas não explodiam, essa, esse trauma da guerra, essa presença da guerra, ela estava muito presente, ok? Se vocês tiverem interesse, eu recomendo um livro para vocês de uma escritora inglesa que chama Virginia Woolf, Woolf. O livro se chama Senhora Dalloway. É um romance de umas 150 páginas que fala sobre um dia na vida dessa senhora Dalloway, dessa mulher de classe média alta inglesa, casada com uma figura política importante do Estado inglês, que pós Primeira Guerra Mundial resolve dar uma festa o livro conta esse dia na vida da senhora Dalloway, onde ela faz esses preparativos e dá a festa no final do dia. E durante esse período ela encontra uma pessoa com problemas numa praça, uma pessoa exaltada, nervosa, e esse cara, na verdade, ele é um veterano de guerra. E a visão desse veterano de guerra faz ela repensar toda a vida dela, as relações sociais que ela tem, as escolhas. É um livro muito interessante. Se vocês tiverem oportunidade, eu recomendo a leitura. Sobretudo se vocês encontrarem a tradução do Mário Quintana, que é uma tradução primorosa. Bom, então foi um século marcado pela guerra, né, ao contrário do século XIX, que foi um século de guerras pontuais, com pequena duração e com poucos países envolvidos. Né? A gente tem a Guerra da Crimeia, a Guerra Franco-Prussiana, e, claro, as guerras no ultramar, que foram guerras que ele classifica de espetacularmente unilaterais, porque eram guerras nas quais as potências atacavam e os países não conseguiam reagir. Tá certo? Mas aí, a partir do início do século XX, a gente tem efetivamente uma corrida armamentista. Os países europeus estão ampliando os seus exércitos, as suas marinhas de guerra, sobretudo a Alemanha e a Inglaterra. Okay? Nós tivemos, portanto, nesse período duas guerras, né? A Primeira Guerra Mundial, que foi uma guerra que envolveu todas as potências europeias e também as suas colônias, na medida que tropas coloniais do ultramar foram enviadas para lutar, né? Então a França recrutou seus exércitos nas colônias africanas para lutar contra os seus inimigos. E aí a gente teve justamente isso, esses soldados coloniais que lutaram nos exércitos metropolitanos. Pode-se imaginar que isso foi uma atitude muito arriscada, né? Você armar os seus subordinados, a sua população que você explora, mas, bom, isso foi feito e aparentemente não tiveram grandes conflitos. Na Segunda Guerra Mundial. Se a Primeira Guerra Mundial envolveu grande parte das potências europeias, a Segunda Guerra Mundial envolveu praticamente todos os países do mundo. Tá certo? Até mesmo o Brasil entrou na Segunda Guerra, o Brasil enviou exércitos, né, a Força Expedicionária Brasileira. Os campos de batalha se estendiam por diversas regiões no mundo. E aí o Hobsbawm ele tem uma frase muito feliz, eu acho, que ele diz que a Segunda Guerra Mundial foi uma aula de geografia. E ele descreve que as pessoas ouviam o rádio atentas numa batalha que estava acontecendo numa ilha no Pacífico, numa batalha que estava acontecendo em algum porto até então desconhecido na Índia, na China, no Japão. Isso é muito interessante. Se vocês tiverem acesso ao Netflix, tem um documentário muito bom que chama Segunda Guerra Mundial em Cores. São acho que 8 ou 10 episódios.
eu recomendo, é um documentário muito legal. Bom, os autores tentam ser imparciais, muito embora haja ali uma clara visão dos vencidos, acho que também não poderia ser muito diferente, dada o que foi a Segunda Guerra Mundial. Mas é um documentário muito interessante, explica muito o contexto anterior à própria Segunda Guerra Mundial. Se vocês tiverem tempo e interesse, eu recomendo. Bom, nós estamos falando também, juntando essas duas guerras, o Hobsbawm vai falar que isso aqui, na verdade, foi uma era do massacre. Tá certo? Nós tivemos 4 guerras no século XX com mais de 1 milhão de mortos, enquanto o maior número de mortos no século XIX numa guerra foi 150 mil. Então a gente consegue ver a proporção da mortandade que essas guerras produziram. Pensando um pouco, né, nos motivos das guerras, no que concerne à Primeira Guerra Mundial, o Hobsbawm vai dizer que essa Primeira Guerra ela não teve objetivo muito específico. Ninguém entrou em guerra para fazer tal coisa, para obter tal coisa. O que a gente teve foi o abandono da diplomacia, que reinou no século XIX, mas o que o Hobsbawm está querendo dizer quando ele afirma que essa guerra não se deu por objetivos específicos, ele está querendo dizer que, no fundo, essa Primeira Guerra Mundial foi uma certa consequência das rivalidades que se formaram desde o final do século XIX. Ok? Por quê? Os países começaram a competir cada vez mais entre si, começaram a competir cada vez mais por colônias. Mas essa competição, na verdade, ela não tinha limite, dada a imensidade da produção industrial e do crescimento dessa produção industrial. Era preciso sempre encontrar mais mercado, seria preciso sempre proteger as suas indústrias, e se todo mundo fizesse isso, ia chegar um momento em que não haveria mais saída, tá certo? E foi exatamente isso que aconteceu. A expansão e a competição imperialista, tá, no âmbito da política e da economia, e a concentração industrial não tinham limites específicos. Ou seja, a Alemanha queria, por conta, né, dessa competição e dessa expansão industrial, a Alemanha queria superar politicamente a Inglaterra, ou seja, a Alemanha já era uma potência econômica muito mais importante que a Inglaterra, mas a Alemanha não tinha o peso político no cenário europeu, no cenário da política internacional que a Inglaterra tinha. Por sua vez, a França, que também tinha perdido poder político e poder econômico frente à Alemanha, queria manter esse poder político e esse poder econômico. Então, isso daí, no fundo, não tem um objetivo específico, né? É isso que o Hobsbawm está querendo dizer. Ele está falando, portanto, de interesses não conciliáveis entre as potências, pois os interesses de cada potência implicava submissão, derrota, subordinação das outras potências, e nenhuma aceitaria isso. Ok? Na impossibilidade de resolver essas questões do ponto de vista diplomático, optou-se pela guerra. Okay? Essa Primeira Guerra Mundial ela envolveu, de um lado, a chamada Tríplice Aliança, ou a Tríplice Entente, tá? França, Grã-Bretanha e Rússia, e depois teve a participação importante e decisiva dos Estados Unidos, e as potências centrais, as chamadas potências centrais. A Alemanha, o Império Austro-Húngaro, depois a Turquia e depois a Bulgária. Grande parte da Primeira Guerra Mundial, mais da metade da Primeira Guerra Mundial, foi uma guerra de trincheiras, uma guerra que teve uma elevadíssima mortalidade e não teve nenhum resultado prático. Normalmente os exércitos ficavam posicionados no alto de colinas, numa certa distância, nas trincheiras, e era impossível você avançar, porque a distância entre essas trincheiras era dada pelo alcance das metralhadoras dos dois exércitos. Então, qualquer tentativa de avanço, na verdade, você estava adentrando ao alcance da artilharia do seu inimigo. Então, por 2 ou 3 anos, grande parte das mortes e grande parte da estratégia foram tentativas suicidas de romper essas barreiras, tá certo?
A França perdeu 2/3 dos seus homens em idade militar. A Inglaterra perdeu metade dos seus homens em idade militar também. E 1/4 dos alunos de Oxford e Cambridge, ou seja, as elites, as classe média alta e elite da Inglaterra foi ceifada, né? Foi morta, foi extinta uma parte delas durante esse conflito mundial, e a Alemanha perdeu quase 2 milhões de vidas na Primeira Guerra Mundial. Dada o impasse das trincheiras, essa vitória acabou dependendo da superioridade técnica. Usou-se o gás venenoso. Os alemães fizeram isso, mas depois isso foi rejeitado pelos governos, e aí se interrompeu essa utilização. As forças aéreas foram muito importantes, mas a guerra estava equilibrada entre os dois lados. O submarino foi muito utilizado, não tanto para fazer guerra, mas sobretudo para cortar o abastecimento das populações civis. E ao final, a ajuda dos Estados Unidos em 1917 acabou sendo decisiva para que a guerra fosse vencida pelos aliados. Os Estados Unidos emprestou dinheiro, emprestou recursos. Os Estados Unidos, essa guerra aconteceu somente na Europa, ou sobretudo na Europa e nas colônias. Ou seja, os Estados Unidos não teve nenhum dano de guerra, nenhuma bomba foi lançada nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, na verdade, teve um grande aquecimento da sua economia devido à venda de armamentos, de equipamentos, de tecidos e etc., para fornecer aos exércitos aliados. Muito bem. Depois dessa Primeira Guerra Mundial, a gente teve um Tratado de Versalhes, que foi um tratado extremamente vexatório e humilhante para a Alemanha. Muitos dizem que esse tratado foi uma das principais causas para a ascensão do nazismo e para a Segunda Guerra Mundial. Não sei se vocês lembram que eu falei para vocês, esse tratado é assinado em Versalhes, no palácio lá do Luís XIV, e foi assinado em Versalhes porque quando a Prússia invadiu a França em 1870, na Guerra Franco-Prussiana, a rendição do Napoleão III, a rendição do imperador francês, foi assinada no próprio Palácio de Versalhes. Então, os alemães invadiram a França, tomaram o palácio, que era a representação da monarquia francesa, e lá fizeram assinar a rendição dos franceses. Então, agora, em retaliação, os franceses fizeram os alemães voltarem para Versalhes para assinar esse tratado, que era um tratado extremamente desfavorável para a Alemanha. Tá certo? A Alemanha teve que assinar uma paz punitiva, teve que assumir inteiramente a culpa pela Primeira Guerra Mundial, foi obrigada a pagar uma indenização altíssima para os países vencedores, e essa indenização vai ser responsável pela crise econômica da Alemanha nos anos 20, uma hiperinflação muito grave, que a gente vai ver na próxima aula. A Alemanha teve a sua marinha e grande parte da sua força aérea confiscada. O exército alemão foi obrigado a não exceder 100 mil homens, o que é relativamente pouco para um país como a Alemanha. Teve as reparações financeiras aos vencedores. A Alemanha perdeu diversas colônias no ultramar que foram redistribuídas entre os franceses e os ingleses. E ela teve também uma ocupação militar na parte ocidental, justamente para a Alemanha não invadir novamente a França, a Bélgica e a Holanda, que são os países que fazem fronteira com a Alemanha. No final dessa Primeira Guerra Mundial também, a França e a Bélgica vão construir uma longa linha defensiva dividindo os dois países, chamada linha Maginot. Se vocês assistirem ao documentário do Netflix, vocês vão ver essa estratégia. Não só a Alemanha sofreu a maior parte das retaliações e das perdas e dos prejuízos pós Primeira Guerra Mundial,
Mas nós tivemos também outras modificações. O fim do Império Austro-Húngaro, o Império Russo, que desaparece também em 1917, na verdade, quando se inicia a Revolução Russa, em 1917, a Rússia sai da Primeira Guerra Mundial, e aí aí ela vai se preocupar com o seu processo interno de revolução e de guerra civil, a partir de 1917. O Império Otomano também desaparece. No lugar desses impérios vão surgir diversos estados-nações. Tá certo? Então aqui só para a gente dar uma olhada, isso aqui é a Europa antes da Primeira Guerra Mundial, isso aqui é a Europa depois. Então a gente vê que o Império Austro-Húngaro ele vai ser dissolvido em diversas nações independentes, Áustria, Hungria, Iugoslávia, Tchecoslováquia. A Alemanha perde uma parte ocidental, que vai se tornar a Polônia. Lembrando que na Segunda Guerra Mundial, o que o Hitler vai fazer primeiro vai ser invadir a Polônia e depois a Áustria, né? E depois a Iugoslávia. Então o Hitler pensa justamente em recuperar esses territórios que tinham uma ligação com a Alemanha e falavam alemão, né? Então ele vai recuperar esses territórios que pertenciam ao Império Austro-Húngaro. A gente não tem muito gráfico aqui sobre o Império Otomano. Então ocorre o reconhecimento da Revolução Russa. Todo o Oriente Médio ele é remodelado, ele é remapeado e ele passa ao controle da Inglaterra e da França. É feito um acordo de paz para isolar para evitar novas guerras, e nesse acordo de paz também se busca isolar a União Soviética do resto do mundo. Para evitar a paz, para evitar as guerras, né, e promover a paz, é criada essa Liga das Nações, que seria um órgão das principais potências industriais, justamente para a mediação de conflitos. Porém, essa Liga das Nações ela tem pouco poder efetivo, primeiro porque os Estados Unidos se retira da Liga das Nações, os Estados Unidos considera que os problemas europeus são problemas europeus e que ele não deveria ter um papel direto. E a Liga das Nações exclui a Alemanha, que apesar da Primeira Guerra Mundial ainda é a principal potência industrial do continente europeu, e a União Soviética. Então, essa Liga das Nações, na verdade, ela não vai conseguir mediar nenhum conflito, porque as principais potências envolvidas, as principais potências mundiais não estavam, algumas das principais potências mundiais não estavam dentro dessa Liga das Nações. Tá? Os motivos da Segunda Guerra Mundial, por sua vez, se na Primeira Guerra os motivos eram difusos, na Segunda Guerra Mundial, para o Hobsbawm, nós temos esse trecho aqui, não há nenhuma dúvida de que o principal fator que decretou que iniciou a Segunda Guerra Mundial foi a política expansionista, militarista, belicista do Hitler. Por quê? A Alemanha estava extremamente insatisfeita com a situação imposta pelo Tratado de Versalhes, ela não conseguia pagar as reparações, isso gerou uma hiperinflação na Alemanha, isso retardou a retomada do crescimento econômico e da economia alemã, e isso explicou sofrimento para a população civil. Porém, a Segunda Guerra Mundial ela não foi feita só pela Alemanha, né? Então a Rússia ela não entrou na Segunda Guerra Mundial a princípio. Ela ficou fora justamente por causa do seu processo revolucionário. A Turquia também se manteve fora. A Itália se aliou à Alemanha justamente por conta de um movimento semelhante na Alemanha, que foi o fascismo, semelhante ao nazismo, e a insatisfação com os prêmios de guerra. A Itália lutou contra a Alemanha na Primeira Guerra Mundial, mas ela recebeu poucas compensações pela sua participação.
O Japão ele entra na guerra porque ele está insatisfeito com as relações com o Ocidente e ele deseja ampliar a sua expansão econômica para o Oriente. O Japão já está dominando diversas ilhas no Pacífico e uma parte da China, né, do que hoje é a China. As causas diretas da Primeira Guerra Mundial se devem justamente às ofensivas dos países descontentes, tá? Alemanha, Itália e Japão, que passaram a invadir outros territórios e isso acabou sendo o disparador para a intervenção e para as declarações de guerra dos outros países, tá certo? A Liga das Nações, né, criada depois da Primeira Guerra Mundial, ela não teve nenhum papel à medida que essas invasões começaram a ocorrer. E isso acabou fazendo com que a intervenção militar fosse feita no momento em que a Alemanha já tinha expandido bastante os seus territórios, tá certo? Só para a gente pensar, né, quando um país invade outro, né, ele faz isso de uma forma estratégica, buscando recursos produtivos, petróleo, ferro, aço. As populações dominadas vão se tornar mão de obra barata para a construção de estradas, para preparação, para trabalhos forçados em qualquer tipo de atividade que seja necessária, que seja requerida justamente pelo esforço de guerra. Então a Alemanha ela se adiantou nessa ocupação de territórios. Tá? O que é a guerra? Né? O que é essa guerra que surge no século XIX? Tá certo? Ela é uma guerra muito diferente de todas as outras. As guerras do século XX são diferentes, né, de todas as outras. São guerras que acabam envolvendo praticamente todos os cidadãos, não só aqueles guerreiros, aqueles que estão no fronte de batalha, mas toda a economia, toda a retaguarda civil também acaba sendo envolvida nesses conflitos. A produção de armamento vai exigir sempre um desvio de toda a economia para a sua produção. E essa produção é feita em quantidades, eu vou dar uns dados mais à frente, o Hobsbawm menciona quantidades inimagináveis. Então, as empresas que antes estavam produzindo bens de consumo, carro, automóveis, geladeiras, fogões, bicicletas, ela tem as suas linhas de montagem refeitas, repensadas, reelaboradas justamente para produzir artigos de guerra. As guerras produzem uma destruição muito maior. A gente pode pensar nos bombardeios aéreos, destruindo cidades inteiras. A potência dos tanques, dos canhões, dos navios aumentou consideravelmente também, e isso aumenta o poder de destruição dessas guerras. As guerras do século XIX elas não tinham esse caráter total e abrangente de toda a sociedade. Né? A Primeira Guerra Mundial mobilizou entre 12% a 17% da população masculina, isso é muita coisa, e a Segunda Guerra mobilizou mais de 20%. As guerras pressupõem uma economia industrializada e de altíssima produtividade. A população tem que estar disponível e ela é recrutada para manter todas as atividades produtivas. Então, mulheres, crianças, idosos, em parte, são recrutados para trabalhar nas empresas, nas indústrias, enquanto a população masculina está no fronte de guerra. Isso, por sua vez, vai acabar fortalecendo e mobilizando o movimento operário depois das primeiras guerras mundiais. E os recursos naturais eles se tornam fundamentais para ganhar uma guerra, tá certo? Você ter acesso a petróleo, a carvão, a ferro, a pólvora e minerais é crucial, tá certo? Então, muitas vezes as decisões dos países em guerra de ocupar territórios ou de recuperar territórios ocupados está muito ligado justamente a, a essa disputa pelo acesso de matérias-primas que é fundamental para a construção de armamentos, para a construção de aviões, de submarinos e mesmo o próprio acesso a alimentos.
A guerra ela acabou promovendo revolução nos processos produtivos justamente para ampliar a escala e a quantidade de produção para atender os esforços de guerra. Né? Então aqui tem alguns dados. Ó, a França produzia durante a Primeira Guerra Mundial cerca de 200 mil granadas por dia. A Rússia 150 mil. Os Estados Unidos ele encomendou 519 milhões de pares de meias e 219 milhões de calças para vestir os seus exércitos, tá certo? Isso tudo tinha que ser atendido muito rapidamente. O Brasil foi um grande fornecedor de tecidos para os Estados Unidos, para os aliados, durante a Segunda Guerra Mundial. A Alemanha, né, o Hobsbawm faz uma brincadeira irônica, porque os alemães têm essa característica de serem burocráticos. A Alemanha encomenda 4,4 milhões de tesouras e 6,2 milhões de almofadas para carimbo. Tá certo? Então, tudo isso indica a grande organização da produção e a elevadíssima produtividade necessária para atender esses esforços de guerra. Isso levou também a uma acentuação da organização e da administração industriais em bases cada vez mais racionais. No momento em que petróleo, energia elétrica, ferro e aço eram insumos ou eram elementos essenciais para a produção de guerra, todo desperdício tinha que ser evitado. Tá certo? Então isso exigiu uma administração extremamente centrada, hierarquizada, que controlava diversos setores, tá certo? Então eles tinham que pensar a logística dos trens para levar matérias-primas, para essas matérias-primas não ficarem paradas nos estoques. Tinha que pensar cronograma de mobilização de exércitos, de mobilização dos armamentos para esses exércitos, de distribuição das fábricas para os frontes de batalha. Tinham que ter um controle centralizado sobre o que vai ser produzido, como controlar os estoques, não só dentro do território, mas também fora, para que não falte nada durante o esforço de guerra. Produzir armas, veículos, aviões, tudo isso era pavimentar estradas, melhorar estradas para o transporte. Tudo isso foi fundamental. E em grande parte isso foi feito não só pelo Estado, mas o Estado coordenando inclusive as iniciativas privadas para que as empresas privadas atendessem a essas necessidades de guerra. Então surge aí, desde a Primeira Guerra Mundial, esses grandes complexos industriais e militares, justamente para atender essa demanda. Bom, para tudo isso foi necessário financiar esse esforço de guerra, foi necessário pagar toda essa produção necessária para a guerra. Então essa administração ela tinha também um custo e uma operacionalização financeira. Muitas vezes os governos emitiam moeda, e isso era um risco porque isso gerava inflação, mas em outras vezes os governos recorriam a empréstimos internacionais, e aí o papel fundamental dos Estados Unidos financiando o esforço de guerra dos países da Tríplice Entente. Muitas vezes, por sua vez, foi necessário um planejamento total da economia e alocação de recursos sem a intermediação do mercado. Isso aqui é muito importante porque a gente pode ouvir dizer por aí que o controle, o planejamento da economia, a intervenção do Estado, ele é algo típico dos regimes totalitários, das ditaduras. Mas esse controle, na verdade, ele foi muito difundido nos países democráticos, tá certo? Estados Unidos, Inglaterra, França, eram democracias nesse período e utilizaram esse planejamento total, muitas vezes com técnicas de cálculo de estimativas de produção desenvolvidas na União Soviética, através do cálculo econômico socialista. Então a gente não pode fazer essa ligação rápida, breve e rasteira de que planejamento econômico é a mesma coisa que totalitarismo, tá certo?
Isso é muito repetido, isso foi muito repetido pelos liberais brasileiros nos anos 40 e 50, mas isso é um grande equívoco, tá certo? É, Esse planejamento total da economia e essa melhor alocação de recursos, muitas vezes sem a intermediação do mercado privado, ele foi fundamental para a subsistência das populações civis também durante a Primeira Guerra Mundial. E aí uma questão que o Hobsbawm coloca, que é muito interessante, é que durante a Segunda Guerra Mundial, a Grã-Bretanha ela conseguiu garantir condições para a população civil em algumas medidas superiores de antes da guerra. Então, ela garantiu que a população civil não tivesse falta de alimentos, não passasse muitas privações. Algo que não aconteceu, por exemplo, na Alemanha, que utilizou mão de obra escrava, que retirou recursos dos civis para passar para os exércitos, tá certo? Então, isso também são formas de administração diversas e que dão aí algumas dimensões do que é o planejamento total num regime democrático e do que é esse planejamento total num regime totalitário, ok? E aí o Hobsbawm faz uma pergunta se as guerras teriam sido essenciais para produzir desenvolvimento econômico e inovação tecnológica. Bom, houve muitos avanços, né, tecnológicos durante as guerras mundiais, sobretudo na física, na aeronáutica, na computação e na química. O que o Hobsbawm está dizendo é que essas inovações elas aconteceriam de uma forma ou de outra. O que a guerra fez foi acelerar o ritmo dessas transformações. Houve também um rápido desenvolvimento do plástico e das fibras sintéticas, isso aí foi fundamental para acelerar alguns ramos produtivos. A utilização da eletricidade na produção foi feita numa escala até então não utilizada, o que implicou a racionalização das linhas de transmissão. Foram desenvolvidos novos processos para a liga do aço, né? O aço, na verdade, ele é uma junção de minérios de ferro com outros, e do refino do petróleo também avançou bastante. O petróleo era fundamental para ser usado nos aviões e nos automóveis. E a operação e a produção foram feitas em escalas até então não conhecidas. Então isso ampliou ainda mais as escalas de produção. Uma outra questão que o Hobsbawm coloca é se a guerra teria promovido o desenvolvimento econômico, certo? E aí a gente precisa pensar que as perdas de recursos produtivos foram muito fortes, porque essas guerras elas também implicavam a destruição dos parques produtivos, destruição de siderúrgicas dos inimigos, de estaleiros, de locais de construção de armamentos e de navios submarinos, aviões. Então houveram perdas produtivas muito grandes. A população ativa, a população em idade de trabalhar também diminuiu. Então esse crescimento econômico, na verdade, ele não aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial, durante as guerras mundiais, tá certo? O que houve foi um declínio do crescimento econômico nesse período, embora a produção tenha aumentado também vertiginosamente para atender esse esforço de guerra. O que o Hobsbawm coloca também é que esse crescimento econômico, embora ele não tenha atingido, ele não tenha sido propagado para os países beligerantes, ele acabou sendo concentrado nos Estados Unidos. Tá? Ele vai dizer que é provável que o efeito econômico mais duradouro das duas guerras tenha sido dar à economia dos Estados Unidos uma preponderância global sobre todo o breve século XX, o que só vai começar a desaparecer no final do século XX. Okay? Então, ao final dessas duas guerras mundiais, os Estados Unidos aparece como a maior potência industrial, financeira e comercial do mundo, tá certo?
Os Estados Unidos triplica sua produção manufatureira de 23 bilhões para 60 bilhões de dólares em 5 anos. Tá? Ele supera a produção de países como Alemanha, Grã-Bretanha, França e Bélgica, ou seja, seriam os concorrentes mais prováveis. E os Estados Unidos se tornou também, isso do ponto de vista financeiro, o maior credor mundial. Tá certo? Praticamente todos os países do mundo saíram endividados frente aos Estados Unidos. Esse papel de maior credor mundial, por sua vez, foi importante para que ele coordenasse a reconstrução europeia, investindo, seja com investimento direto, com envio de recursos, seja facilitando com que as empresas norte-americanas fizessem investimentos nos países, tanto nos vencedores quanto nos derrotados. Tá certo? A ajuda financeira dos Estados Unidos foi fundamental, por exemplo, para eliminar a hiperinflação em diversos países, sobretudo na Alemanha, que teve aí, para esses empréstimos, a intermediação de bancos privados. Então, quando os Estados Unidos, ao invés de enviar dinheiro diretamente, ele faz isso através dos seus bancos privados ou ele faz isso através das empresas privadas realizando investimentos, ele não só está aumentando a sua presença no resto do mundo, mas ele está também aumentando a participação das suas empresas, do seu setor financeiro no resto do mundo. Isso é fundamental para a gente entender a ascensão dos Estados Unidos no século XX. Outra consequência dessa primeira guerra, das guerras mundiais, foi uma expansão muito grande no consumo de eletrodomésticos e do que a gente chama de bens de consumo duráveis ou semiduráveis, ok? Então a gente tem um avanço aí de 10 a 20% do consumo final de veículos motorizados e eletrodomésticos nos Estados Unidos, rádios e geladeiras, uma difusão muito grande da válvula usada pelo rádio. Esse aumento da produção ele se reflete também na diminuição dos custos. Então, uma geladeira que em 1916 custava 18 meses de salário do salário médio, ele passa para só 3 meses em 1920. Ok? E atinge vendas anuais de 3 milhões em 1940, a tal ponto que 50% dos lares norte-americanos já possuem um refrigerador nas suas casas. Isso acontece o mesmo com aquecedores, com ferro elétrico, ferro de passar, aspirador de pó. Uma expansão das viagens aéreas também na década de 30, que antes era predominantemente com objetivos políticos ou militares. A produção automobilística cresce muito. Em 1921, os Estados Unidos já produz 10 milhões de carros. Essa indústria automobilística é responsável por 50% do consumo nacional de estanho, níquel e de aço, ou seja, a indústria siderúrgica agora está voltada para a produção de automóvel. E aí outros dados, 1/3 da produção mundial nacional de alumínio e 3/4 do vidro e da borracha. A expansão da indústria automobilística também ela vai acontecer não só nos Estados Unidos, mas também na Europa. Então a gente tem aqui esses dados. Né? Em 1921, para cada 10 carros existentes nos Estados Unidos, a gente tinha um na Europa. E em 1930, para cada 5 carros nos Estados Unidos, a gente tem um na Europa. Então há a relação praticamente dobra na relação entre carros Europa e Estados Unidos. Bom, esse basicamente é o que seria esse período das guerras, essa era das guerras totais. As guerras, portanto, elas têm repercussões econômicas muito importantes do ponto de vista da inovação, do ponto de vista da organização produtiva, do ponto de vista de modificar as escalas de produção e de racionalizar recursos. Os períodos de pós-guerra também foram períodos no qual toda essa capacidade produtiva acabou sendo rapidamente redirecionada para a produção de bens de consumo duráveis, eletrodomésticos e automóveis. E isso também mostra como esse esforço de guerra acabou se refletindo nos períodos de paz em aumento da qualidade de vida das populações civis.
ok? Só para a gente terminar, eu tenho aqui um trecho de um discurso do Henri Pirenne. O Henri Pirenne, como eu disse, ele é um historiador do século que escreve no século XIX, no início do século XX. O Pirenne, ele teve um filho, o Pirenne era belga, né? Nascido na Bélgica. Ele teve um filho morto durante a Primeira Guerra Mundial e ele foi capturado pelos alemães e ele ficou num campo de concentração durante a Primeira Guerra Mundial. Um campo de prisioneiros durante a Primeira Guerra Mundial. Nesse campo de prisioneiros, ele acabou dando aulas para os prisioneiros. Ele escreveu o esboço de um livro muito importante dele, que é uma história da Europa. E havia na Europa uma grande associação internacional de historiadores. A Associação Internacional de História, que tinha o seu congresso previsto para 1917 em São Petersburgo. Esse congresso jamais aconteceu por conta da Revolução Russa e por conta da Primeira Guerra Mundial. Esse congresso ele só foi acontecer em 1923. E o discurso de abertura foi feito pelo Henri Pirenne. E é esse discurso que se chama, esse texto que vai se chamar do Método Comparativo em História. É um texto de 1923 e eu traduzi esse texto para a revista Debate Econômico, que é uma revista que a Unifal publica. Vocês podem encontrar esse texto da internet. E eu vou só ler um trecho com vocês, porque é um trecho onde o Pirenne reflete sobre o papel da história durante a Primeira Guerra Mundial. É um trecho muito interessante, eu vou ler com vocês aqui comentando rapidamente, só para vocês pegarem aí um pouco da sensibilidade dessas questões que o Pirenne tinha. Então ele vai dizer, durante todo o curso, está falando da Primeira Guerra Mundial, né? Durante todo o curso da guerra, os beligerantes, ou seja, os países em guerra, eles usaram duas ciências, tá? A história e a química. A química forneceu explosivos e forneceu gases. A história, por sua vez, forneceu pretextos, justificações ou escusas ou desculpas justamente para se fazer a guerra. Contudo, os destinos dessas duas ciências foram bem diferentes. As necessidades impostas à química não contrariavam sua natureza, ou seja, a química, ao servir aos exércitos, ela realizou preciosas descobertas, e isso era da própria natureza da química. A história, ao contrário, ao se lançar na guerra, ao se lançar na arena, frequentemente perdeu isso em que consiste a sua própria essência. Qual que é a essência da história? É a crítica e a imparcialidade. Aconteceu que a história ela se deixou levar pela paixão. Ela passou a defender teses, a não mais se preocupar em compreender, mas a história se subordinou aos militares e aos políticos. Ok? E aí ele continua. Mas nisso, nessa submissão da história aos interesses militares e políticos, não tem nada de surpreendente. Por quê? Em todas as épocas, os príncipes pretenderam usar a história para atender às suas ambições e aos seus apetites, tá? Aos seus desejos. A história ela não fez em nossos dias, ou seja, durante a Primeira Guerra Mundial, nada que já não tinha feito nos séculos 17 e 18, quando ela forneceu aos reis, a um Luís XVI, por exemplo, a um Frederico II, razões suficientes para atacar seus vizinhos. Entretanto, continuou Pirenne, nossos estados nacionais impuseram à história, na Primeira Guerra Mundial, uma missão muito mais pesada que a que foi dada à história durante os estados absolutistas do antigo regime. Okay? Não se tratava mais de agir sobre alguns diplomatas. A história não era usada para convencer, para influenciar a diplomacia. A história na Primeira Guerra Mundial ela devia convencer multidões de cidadãos que votam e que combatem sobre a justiça das causas dos Estados nacionais, ok?
Não bastava agora para a história, como antigamente, como outrora, interpretar genealogias principescas e discutir os tratados de divisão de territórios, tratados de herança e etc. A história deveria sustentar a coragem e a convicção dos povos, evocando todo o seu passado em interesse da guerra, mostrando nos adversários que os adversários eram inimigos naturais e hereditários, delineando esses adversários desde os tempos mais remotos, como sempre tendo estado em guerra, como se a grandeza de uns acarretasse necessariamente a submissão de outros. Olha aqui ele está falando exatamente a interpretação do Hobsbawm para o início da Primeira Guerra Mundial. Um país só pode se expandir se ele submeter os outros. Como se, enfim, a civilização de cada país, né, cada cultura, fosse única e fosse a expressão do seu caráter, fosse uma criação original do seu espírito e como se a sua existência estivesse em jogo ou em crise. Então, o que o Hobsbawm está dizendo aqui é que vai ser feita uma história mostrando, por exemplo, que os alemães sempre foram inimigos da França, que a cultura francesa estava em jogo, e ela desapareceria se os alemães vencessem a guerra. A mesma coisa os alemães diziam dos franceses e dos ingleses. Então a história ela foi utilizada para dizer que era necessário fazer a guerra porque a guerra fazia parte da própria história dos povos europeus. E o Pirrene está dizendo que isso foi o grande erro que os historiadores cometeram ao escrever histórias desse tipo. E a única forma de você combater esse tipo de coisa é você fazer uma história comparativa. É você mostrar as semelhanças entre os povos, é você mostrar a semelhança em processos históricos, é você romper com as fronteiras nacionais quando você faz história. Tá certo? Então, se vocês tiverem interesse, eu recomendo esse texto do Pirrene, é um texto relativamente curto, deve ter umas 8, 9 páginas, e é muito interessante a proposta de história que ele coloca, e essa proposta, na verdade, ele acabou incorporando nos livros que nós lemos no começo do curso. Ok? Então é isso, gente. Obrigado.